uma vez aqui ao vivo, na fanpage Quem Tem Sede Venha. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Queria, antes de começar a mensagem, já pedir para você que ao final, se você puder, se você achar que é interessante, compartilhar esta mensagem. Porque a mensagem de Deus, toda vez que você compartilha com alguém, essa pessoa recebe e pode ser que faça muita diferença na vida dela. Tá? Quando você compartilha, ninguém recebe nada por isso, tá? Mas a pessoa que recebe a mensagem pode sim receber uma grande bênção que vem do céu. Então, por isso, se você puder e achar que deve, peço para você compartilhar. Hoje nós vamos ouvir um pouco a história de uma grande batalha. Aliás, o tema até poderia ser esse, a batalha. E nós vamos falar sobre uma grande batalha que teve entre o povo filisteu e o povo hebreu, entre os maiores inimigos do povo judeu contra o povo judeu. E é lógico que depois eu vou trazer, depois da história eu vou trazer uma mensagem para você, né? Essa história está dentro de um contexto no primeiro livro de Samuel, que faz parte da história de Davi. Então, Davi, ele era um jovem, todo mundo conhece a história. Saul tinha sido muito desobediente à palavra de Deus. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas ele não fazia totalmente aquilo que Deus queria que ele fizesse. E o que Deus falava para ele fazer era através da boca de Samuel, que era sacerdote, que era profeta. E Samuel, além de juiz, sacerdote, né, era também um profeta de Deus, falava com Saul, mas Saul não era totalmente obediente. Então, um certo dia, Deus chamou Samuel e falou: eu encontrei um homem segundo o meu coração. Então, a partir de hoje, até quando você vai tolerar essa desobediência de Saul? Eu quero que você vá na casa de Jessé, e entre os filhos dele, Jessé tinha 8 filhos, entre os filhos dele, eu vou ungir um que será o rei, que é esse que eu tenho escolhido, que eu conheço o coração. Samuel, a princípio, ficou muito temeroso, porque ele disse a Deus, falou: se eu for lá e Saul ficar sabendo que eu fui para isso, para ungir o rei, ele vai me mandar matar. E Deus então fala para ele: pode ir tranquilo, que eu estou contigo. Você vai fazer o seguinte: você vai chegar lá e vai chamar Jessé e vai falar que você foi para sacrificar, né, que era a função do sacerdote na época, oferecer sacrifícios ao Senhor. E ali, quando você estiver reunido com a família de Jessé, eu vou te mostrar quem vai ser ungido. E aconteceu isso. Samuel foi, chamou Jessé, e Jessé chamou 7 filhos. A Bíblia fala que Jessé mandou passar os seus 7 filhos. Quando Samuel viu o primeiro filho, que era Eliabe, ele já viu um rapaz alto, bonito, forte, e pensou: é esse, né? Aí Deus falou para Samuel, falou: olha, não te atentes para a aparência. Eu não vejo segundo o homem, eu vejo o coração, e o homem vê a aparência. Olha, até vou ler aqui, o texto fala assim: ó, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então aqui já deixo uma grande dica para você. Quando a gente for olhar para os nossos irmãos, quando você olhar para alguém, não atente para a aparência. A aparência do corpo, esse corpo, você sabe que esse corpo morre e fica aqui, né? O que vai para o céu, o que vai é o nosso espírito num corpo glorificado, né? Num corpo de glória, e o espírito vai então num outro corpo para o céu, e esse corpo de carne e osso fica aqui. E Deus então fala para Samuel, fala: não te atentes para a aparência, né? Porque eu vejo diferente de vocês. Nós precisamos aprender a olhar com mais profundidade na alma das pessoas, para a gente tentar enxergar o coração das pessoas e não ficar preocupado nas aparências. Mas então, diz que Jessé mandou passar todos os filhos e nenhum era o escolhido. E
E Samuel falou, já passaram todos? E já falou, tem mais um, mas é um muito pequeno, tá cuidando de ovelhas. Falou, manda chamar esse. E mandaram chamar, e esse era Davi. E quando Samuel bateu o olho nele, Deus falou para Samuel, foi esse meu escolhido. E a partir dali, Davi tinha sido ungido rei, mas ainda não era rei. Ele era muito jovem, continuou cuidando das ovelhas do pai. E é interessante como é que Deus faz as coisas, né? Diz que naquele momento o Espírito de Deus se retirou de Saul, né? E Saul recebeu um outro espírito que fala, que é um espírito maligno da parte de Deus, ou seja, Deus permitiu que o maligno colocasse um outro espírito em Saul. E o Espírito de Deus começou a andar com Davi. E a partir dali Saul foi muito atormentado. E certo dia um dos seus servos falou, majestade, por que a gente não chama alguém que saiba tocar, um músico que possa tocar para o senhor gosta tanto de música, quando o senhor estiver nervoso, atormentado, a música pode te acalmar. Ele falou, boa ideia, acha um cara que toque harpa. E quem tocava harpa? Davi. Aquele menino, pastor de ovelhas, era um grande tocador de harpa. E mandaram chamar Davi. E toda vez que Saul ficava muito irritado, muito atormentado, Davi tocava a harpa e ele se acalmava. Então começou um vai e vem de Davi, que ele cuidava das ovelhas do pai e às vezes era chamado para tocar harpa para o rei. Mas Davi já tinha ungido rei, eu vou lembrar. Davi já tinha sido ungido rei, mas ainda não era rei. Certo dia teve uma guerra, e essa guerra, no campo de batalha, de um lado, no Vale de Socó, estava o povo filisteu, e do outro lado, no Vale do Carvalho, o povo de Israel. E eles se posicionaram. Quem já assistiu o filme de guerra sabe como é que eles se posicionam em fila, enfileirados de frente um para o outro, um no vale e o outro no outro. E aí depois, quando tem um comando, eles se atacam. Acontece que no meio dos filisteus tinha um gigante chamado Golias, um homem de 2,90 m de altura, forte demais. A Bíblia diz que só a ponta da lança dele pesava 7 quilos. A Bíblia diz que ele usava uma armadura que pesava 70 quilos. Era um homem forte, poderoso. E diz que esse homem saiu do meio dos filisteus e começou a desafiar o povo de Israel. O desafio era o seguinte, falou assim, quero que vocês levantem um de vocês para lutar comigo. Se nós perdermos a batalha, se eu perder a luta, o nosso exército vai servir vocês. E se o representante de vocês perder, vocês vão nos servir. Mas o povo de Israel ficou muito amedrontado. A Bíblia diz que eles temeram muito, ficaram com muito medo. Por quê? Porque eles viram aquele homem forte, um gigante, e eles então se acovardaram diante daquele homem. E a Bíblia diz que durante 40 dias, toda manhã e à tarde, Golias ia fazer o desafio. E todos os dias eles se posicionavam em posição de guerra, mas ninguém tinha coragem de um atacar o outro, porque o gigante estava esperando ver se Israel aceitava o desafio. Então entra agora o contexto que eu quero falar com vocês nesta manhã, que é quando Davi ele é chamado pelo pai para levar alimentos para os filhos, para os irmãos mais velhos dele que estão na guerra. Então o texto que eu vou ler com você está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e eu vou ler a partir do versículo 12. É um texto um pouco longo, eu vou ler o texto um pouco mais longo, mas eu tenho certeza que você vai entender. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém, Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Desculpa, eu perdi a voz aqui. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram Saul à guerra. E eram os nomes desses 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Aminadab e o terceiro Samá. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, teve a guerra, os 3 filhos mais velhos de Jessé foram chamados para a guerra. A Bíblia aqui diz que eles acompanhavam Saul na guerra, porém Davi, que era o menor, ele ia e voltava.
ou seja, ia quando precisava tocar harpa lá e voltava para apresentar as ovelhas do pai. E no versículo 16 fala assim, ó, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado, e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Então veja bem, Jessé chama e fala, eu quero que você leve pão para os seus irmãos. Né? Aqui já começa a gente pode fazer um paralelo aí com a vinda de Cristo, né? Quando o pai manda o filho levar pão para os irmãos, né? E Jesus Cristo é o pão da vida, é aquele que veio nos trazer o pão, é o pão que veio do céu. E perceba que é o seguinte, Jessé manda Davi levar pão para os seus irmãos, mas a verdade é que ele queria ver se os irmãos estavam bem. E eles estavam no vale, e estavam pelejando. Lá em Minas Gerais, quando a gente pergunta um para o outro que, como é que você está? E a pessoa fala, estou pelejando com a vida, né? A peleja da vida às vezes é dura. E o versículo 19 fala, estavam Saul e eles todos, Israel, no vale, pelejando contra os filisteus. Às vezes é isso, às vezes hoje tua vida, você se vê num vale. Hoje pode ser que você se veja numa batalha, numa luta espiritual ou não, mas numa batalha grande, e você se sente no vale, e a peleja esteja dura. O que eu posso dizer para você, confie em Deus, que por mais dura que seja a peleja, por mais profundo que seja o vale, Deus é poderoso para te tirar da situação. Então muitas vezes a gente entra numa batalha e a tendência é a gente desanimar, principalmente quando do outro lado tem um gigante nos desafiando, né? Hoje a nossa maior batalha é contra o pecado. Nós podemos falar de doença, nós podemos falar de muitas outras coisas, né? A gente até fala isso, que tem algumas doenças que tiram realmente a nossa paz, que nos deixam preocupados, né? A depressão, o pessoal fala de doença do século e tal, mas não existe batalha maior no ser humano do que a batalha contra o pecado. O pecado, ele se levanta contra o ser humano e é o que te tenta tirar você da vida o tempo todo. E eu não estou falando dessa vida, porque é isso, uma doença pode tirar desta vida, mas te leva para uma outra vida, que é onde é a vida eterna, onde realmente existe o mundo real. E é para lá que nós vamos, né? Agora, o pecado, quando você se alia ao pecado, então você corre o risco sério de perder essa vida eterna. Então você pode ganhar a tua vida aqui na terra, mas pode perder a vida no céu, né? Então, por isso eu digo que a maior batalha que o ser humano enfrenta é contra o pecado. E Davi se levantou pela manhã, bem cedo, deixou as ovelhas com guarda, veja a responsabilidade. Um jovem ainda precisava, cumprindo o chamado do pai, mas primeiro achou alguém para cuidar das ovelhas e foi em obediência ao pai. A Bíblia fala aqui, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Jesus Cristo também foi obediente. A palavra de Deus foi obediente a Deus quando Deus o incumbiu de se tornar como nós, viver entre nós, para nos libertar dos nossos pecados. Chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se posicionaram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Então ele foi cumprir aquilo que tinha determinado Jessé. Ele deixou o alimento com a pessoa indicada ali, com a pessoa adequada, e foi perguntar para os irmãos se eles estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate,
e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todas as palavras no capítulo, eu não li aqui porque é do começo do capítulo, mas fala aí aquilo que eu contei no começo. Golias, ele chega e desafia o povo de Israel. Fala: se alguém de vocês quiser vir lutar comigo, aquele que vencer terá o outro exército como servo. E aí diz que Davi ouviu as palavras de Golias. E Davi ficou inconformado quando ele ouviu aquilo, e ele olhava para o exército e ninguém fazia nada, e Davi ficou inconformado. Olha só: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha que Davi fala no plural, os exércitos. Davi está com a visão muito além daquilo que eles estavam vendo. Davi não só via o exército de Israel que estava ali, mas ele via também o exército espiritual. Ele via a proteção de Deus. E quando ele olha para aquele homem, ele não vê ali um gigante. Ali ele vê um cara desafiando. Olha só, ele fala, um incircunciso. Circuncisão era algo que todo descendente dos judeus, todo descendente de Abraão, teria que fazer a circuncisão. E então ele fala o seguinte: é um homem que está fora do povo dele, né? Trazendo para o mundo espiritual, é alguém que está fora da batalha com o cristão, né? É alguém que não quer ter responsabilidade, ou que não quer ter comprometimento com a palavra de Deus. E aí ele fala: quem que é esse circunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele fica inconformado. E o povo, ele tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, o irmão mais velho de Davi, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha o que Eliabe falou para ele: eu conheço a tua presunção e conheço a maldade do teu coração. Quantas vezes as pessoas olham para a gente e fazem críticas, mas não conhecem o nosso coração? E a acusação é justamente essa: eu conheço a maldade do coração, mas não conhece. Ninguém pode conhecer o coração de um ser humano, a não ser Deus. Você pode até falar: eu conheço bem. Não, você não conhece. Você pode conhecer as atitudes, você pode conhecer o comportamento, mas a grande questão é que muita gente preconceituosamente julga as pessoas imaginando algo que elas não sabem. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, acostumado a conviver com Davi, ele fala assim: eu conheço a maldade do seu coração. Mas nós lemos aqui um texto, quando Deus, justamente com Eliabe, quando Samuel olha para Eliabe e acha que é ele o escolhido, Deus fala: não atende para a aparência, porque eu vejo o coração. Então esse coração que Eliabe fala que é a maldade do seu coração, é um coração escolhido por Deus para ser o futuro governador de Israel. E dessa descendência, do rebento de Davi, depois vai ver, se você quiser ver no YouTube, no canal Quem Decide Venha, nós tem um vídeo sobre, na verdade não tem ainda, é que nós estamos gravando acho que na terça-feira que vem ou na outra que vai ao ar, falando sobre o livro de Jeremias, e ali Jeremias profetiza sobre o novo rebento de Davi, ou seja, um broto desta árvore genealógica de Davi é que virá o Salvador, né? E que ele fala de Jesus Cristo. Então, Eliabe, ele julga o irmão mais novo dele de forma completamente errada. Então, por isso Jesus falou que nós não devemos julgar uns aos outros, né? Não pertence a nós não somos justos suficientes para julgar uns aos outros. Por isso que ele fala que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não vê uma trave que tem no seu olho. Eliabe então fala para Davi, fala: olha, eu conheço a maldade do seu coração, não conhece nada,
no versículo 29, então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, que mandou em busca dele. Olha só que interessante, né? Davi ignorou o irmão. O irmão falou: olha, que presunção é essa? O irmão, na verdade, tentou desanimar Davi daquilo ali, e Davi simplesmente ignorou. Davi disse que ele desviou do irmão e foi para o povo. Eu imagino que todo mundo enfileirado, e Davi olhava: e aí, você não vai fazer nada? E aí? Você está vendo o que aquele cara está fazendo? E Davi então se predispôs a lutar com o gigante. E o final da história todo mundo sabe, que Davi venceu a luta, Davi matou o gigante, porque na verdade ele não viu o tamanho daquele homem. O que ele viu é o tamanho dos exércitos que estavam com ele. Davi, pela fé, pela confiança em Deus, ele simplesmente ignorou o tamanho do homem que ia lutar com ele. Então, a mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã é que muitas vezes nós nos deparamos de frente com uma batalha. E uma batalha grande, uma batalha espiritual. E do outro lado tem um gigante chamado pecado, né? Esse gigante, que é coordenado por Satanás, ele nos afronta diariamente. Aqui você viu que Golias ele ia de manhã e ia também à tarde. Durante 40 dias ele foi desafiando, até que ele achou alguém que aceitasse o desafio e ganhasse a luta. Esse alguém que representava a palavra de Deus. Esse alguém que era ungido de Deus. Quero lembrar, Davi já tinha sido ungido rei, mas ele não era rei. Davi era um jovem que cuidava das ovelhas do pai e de vez em quando tocava a harpa para o rei. Mas ele tinha sido ungido, mas ele não era ainda. Mas ele se predispôs a batalhar contra o gigante. E depois dessa batalha, ele começou a ir na frente de todas as batalhas do reino. E dali ele se tornou rei. Quando o povo percebeu que Davi era o grande homem, o povo o alçou à condição de rei. Saul foi destituído do seu reinado por Deus e levantou Davi, o maior rei de Israel. Uma coisa que me chama a atenção é que Davi, cara, foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelo sacerdote quando viu, porque o sacerdote, se dependesse dele, ia ungir o irmão mais velho. E ele foi rejeitado pelos irmãos, né? Eliabe chegou para ele e falou: olha, o que você está fazendo aqui? Você não tem que estar aqui. Quando ele fala: eu conheço a tua presunção e a maldade do seu coração, né? Eliabe fala para ele: o que você veio fazer aqui, rapaz? Ou seja, Davi, ele foi rejeitado a princípio pelos irmãos. Eu lembrei de uma piada, agora vou contar, porque Eliabe falou para Davi assim: ó, o que você está fazendo aqui? Eu lembrei que tinha um caçador, mas ele era muito mentiroso. Ele encontrou um amigo, meu amigo falou: você está sumido, onde? Ah, fui na África, fui caçar. Puxa, mas na África? Mas então você tá muito bom, cara, e lá é bom. Puxa, quando eu desci lá do aeroporto, eu já dei de cara com o leão, peguei o leão e matei ele na unha. Como assim? Eu lutei com ele e matei. Rapaz, falei, aí quando eu tô chegando assim na selva, eu vi um elefante, peguei ele pela tromba e joguei pra lá, pra cá, joguei e matei ele também. O cara falou: meu Deus, mas então você é muito forte. Eu falei: não, eu sou forte. De repente eu vi um urso panda, eu peguei ele, aí o cara falou: pera um pouquinho, urso panda na África não tem. Ele: então, eu peguei ele pela orelha e falei: o que você tá fazendo aqui, rapaz? Eliabe chegou para Davi e falou: o que você está fazendo aqui, rapaz? E aí Davi falou para ele: fica tranquilo, ignorou, foi para outro. Mas ele foi desacreditado pelos seus irmãos, né? E aí eu volto então na mensagem, que nós vivemos uma batalha. E nessa batalha, de um lado, o povo de Deus, e do outro lado, o pecado. Do outro lado, Satanás, um grande gigante na nossa frente e nos desafiando dia e noite, nos desafiando o tempo todo. Só que, ao contrário do que Golias fazia, que Golias chamava para briga, Satanás astutamente faz diferente. Ele te chama para o lado dele. Ele fala o seguinte: olha,
você não vai vencer essa batalha, eu vou te destruir. Então vem para o meu lado, que a hora que você vier, sai do Vale do Carvalho e vem para o Vale do Socó, que é onde estavam os filisteus. Né? Então ele fala assim, olha, vem para cá, passa para trás de mim, que eu vou te proteger. Porque se você ficar aí, eu vou passar por cima de você. É isso que o diabo faz. O diabo, ao contrário do que Golias fazia, ele usa da astúcia e tenta nos puxar para o lado dele. E essa é a grande batalha. A grande batalha, porque o exército de Deus, os anjos do Senhor, tentam nos deixarem na presença de Deus, mas o diabo o tempo todo nos ameaçando, e a gente vê a força dele, que é as tentações do dia a dia. Então, quantas coisas o diabo usa para tentar cada um de nós? Ele usa o cara que é viciado em prostituição, ele usa mulheres, o que é viciado em bebida, ele usa a bebida, o que é viciado em droga, ele usa a droga. Ele sabe e conhece o coração de cada um. Ele sabe a fraqueza de cada um. Nem digo o coração, mas a fraqueza de cada um. E é nessa fraqueza que ele ataca. É quando ele abaixa a guarda da pessoa. Ele vê a pessoa de guarda baixa, ele vem e ataca. É isso que o diabo faz com a gente. Para a gente servi-lo, para a gente mudar de lado e passar a servi-lo. Né? Mas Jesus Cristo é aquele que veio do céu para nos trazer o pão. É aquele que veio para ir à frente da nossa batalha. Ele olha para o diabo e não vê o tamanho do diabo, porque ele é mais poderoso. Ele olha e vê aquilo que ele tem em favor dele. E aí a mensagem então que eu quero te deixar é essa aqui: Jesus Cristo também foi desprezado. Jesus Cristo também, quando ele se apresentou, os irmãos não acreditaram nele. Se você pegar o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, você vai ver que o 11 fala assim, ó, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E o 12 fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus Cristo é o que veio para essa batalha, contra esse gigante, que para nós parece grande, mas para ele é pequeno. Jesus também foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus não foi acreditado a princípio. Ele andou pela terra e muitos não acreditaram nele. Ele foi desprezado pelos seus irmãos. Muitos irmãos dele também humilharam, também, pelo que você está fazendo aqui, você não é daqui, você não tem poder nenhum. E o que Jesus fez? Se desviou deles e foi para quem queria escutá-lo e para quem estava disposto a crer nele. E até hoje é assim, é o mesmo Cristo. Aquele que não quer compromisso com ele, ele se desvia. Se você não quer compromisso, não tem problema. Ele vai atrás daquele que quer o compromisso. Então ele vai se apresentando. E até quando vocês vão aguentar esse gigante? Até quando esse gigante vai te desafiar? E Jesus fala, eu estou aqui para combater esse gigante. E aí cabe a nós aceitar ou não. E Jesus, quando veio à terra, ele também não era rei ainda. Ele veio à terra e ele seria rei depois. Ele foi coroado rei quando ele venceu o gigante, chamado pecado. Ele passou pela vida sem pecar. E ele se entregou na cruz do Calvário. E na morte dele, é como se Davi tivesse pego a cabeça do gigante, porque Davi fez isso. Ele matou o gigante, cortou a cabeça, veio e trouxe a cabeça dele para Saul. E Jesus, quando ele se entrega na cruz do Calvário, que ele morre e ressuscita, ele vence o maior temor do homem, que é a morte. O pecado é que gera a morte. Deus, quando falou para Adão, você não vai comer daquela árvore que está no meio do jardim, porque se comer, certamente morrerá. A partir daquele momento em que Adão comeu daquela fruta, a morte entrou no mundo. A morte que não existia passou a existir. E é esse o grande trunfo do diabo, a morte. E quando Jesus vence a morte, é como se ele tivesse cortado a cabeça do gigante. E aí então, a partir dali, que ele venceu a morte, ressuscitando, ele se tornou rei. E ele quer governar as nossas vidas. Ele então hoje, quando ele esteve entre nós, ele não era rei, mas depois foi coroado rei, com a sua morte e ressurreição. E hoje ele governa a Nova Jerusalém, a cidade santa, para onde ele quer nos levar, para onde ele quer que a gente vá. E qual que é o nosso custo disso? O que você precisa fazer? Apenas crer. Por isso estava escrito aqui no capítulo, no versículo 12. A todos que nele crê, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então Jesus, o desprezado,
aquele que veio também para trazer pão, aquele que olhou para o gigante, não viu o tamanho dele e simplesmente enfrentou a batalha por nós. Porque a batalha do pecado para nós parece ser um gigante, mas para ele é muito pequeno. Então eu te convido a entregar a sua vida a Jesus, entregar a sua vida nas mãos de Cristo, para que ele possa ir na frente das suas batalhas e vencer os gigantes que têm te amedrontado, os gigantes que têm tirado seu sono. Deus te abençoe poderosamente e obrigado pela companhia. Espero que esta mensagem possa ter falado ao seu coração. Eu, antes de orar, eu gostaria só de agradecer o pessoal que está com a gente. É muita gente, às vezes o pessoal fala para mim, eu estava te assistindo, você não mandou um abraço, você não... Mas é porque realmente a gente, eu vou lendo aqui alguns, senão eu vou ficar aqui muito tempo, né? Hoje são mais de 1000 pessoas que foram alcançadas nessa mensagem, então é muita gente. Manda um abraço pro Zé Reinaldo, que acho que é o Biju. Bom dia, que Deus abençoe os ouvintes. Tá desejando bênção a todos os ouvintes. A Regina, Deus te abençoe, viu, Rê? O Felipe Santana, meu filhão, filho, que Deus te abençoe também, abençoe tua casa, tá? O pai tá com vontade de ter neto já, tô brincando. Planeja tua vida, filho, planeja tua vida, tá certinho. O Haroldo Moura, a Geisa Campos, a Isilda Stock, Deus te abençoe, Isilda. O Ed Santana, Deus continue te abençoando, graça e paz. Ô Ed, nós mandamos seu livro, não sei se chegou aí, mas nós encaminhamos os livros para você, tá bom? Na semana, foi essa semana agora, foi sexta-feira que deve ter sido postado no correio. A Marisete Souza, Valdete Silva, a Marlene Leninha, que fala bom dia, pastor. Ah, a Marlene, a esposa do Jânio, puxa vida, essa família maravilhosa, família que eu amo, né? Um beijo a todos aí, ao Jander, a Marlene, a Laiane, a Laísa, ao Lincoln. Deus abençoe todos vocês. A Mariana Santos, que Deus te abençoe também, Mari. A Débora Cristina, lá de São Paulo, que Deus abençoe poderosamente. A Silvia, o Vanderlei Ferreira, fala bom dia, prima, meu primo. O Vanderlei, Deus te abençoe. E as pessoas compartilharam. Agora, hoje eu entendi. Eu queria mandar um abraço, a Renata Cristina já compartilhou, o Marcos da Mara, abraço Marcos, Deus te abençoe, já compartilhou, e a Mariana Santos já compartilhou. Então peço para você, se puder compartilhar o vídeo aí, pode chegar para muitas pessoas que possam ser beneficiadas com essa mensagem. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais este alimento espiritual que o Senhor trouxe para nós nessa manhã, que é a Tua Palavra. Agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pai, eu te peço que de uma maneira sobrenatural o Senhor venha, Pai, com os Teus anjos, que acampe ao nosso redor e nos proteja, Deus, de todo o mal. Pai, que as batalhas que a gente tem enfrentado, o Senhor possa vir também de uma maneira sobrenatural e enfrentá-las conosco, Pai. A gente sabe que o Senhor é aquele que vai à frente das batalhas. E a gente sabe também que não há gigante diante de Ti, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o poderoso que pode nos livrar. Então nós colocamos nas Tuas mãos as nossas batalhas, as nossas angústias, as nossas tristezas, para que o Senhor possa nos ajudar. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo ter vindo. Obrigado por Jesus Cristo ter nos ensinado tanto. Obrigado, Deus, por cada detalhe que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E nós te pedimos, esteja conosco, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Terça-feira que vem é feriado, então nós não teremos o ao vivo aqui. Eu vou tentar entrar ao vivo em algum lugar, mas como é feriado a gente não terá. Tá bom? Mas que eu vou tentar deixar alguma coisa gravada, não sei, eu tento entrar ao vivo. Mas que Deus te abençoe poderosamente, então até na outra terça. E não se esqueça que no YouTube nós temos agora o canal Quem Tem Sede Venha, e então você pode entrar lá também e assistir os vídeos. E se puder se inscrever lá no canal, você ajuda também a divulgar a palavra de Deus. Deus te abençoe até terça, até na outra terça, se Deus quiser.